Olá, amigos, irmãos e camaradas. O que acuso de dizer? Que eu agora tenho vontade de ler aqui, desde o capítulo 19 do livro da Bíblia, de Mateus, desde o capítulo 19. O outro vídeo que eu partilhei aqui no Facebook, o Bicho Boca, o outro vídeo que eu partilhei aqui, anterior a este vídeo que eu estou aqui a gravar em direto, deu-me vontade de ler aqui a Bíblia. Fui ver a partir do capítulo 20 e vi que quero ler, tenho inspiração para ler a partir do 19, capítulo 19, do livro de Mateus, da Bíblia. Quando Jesus terminou de dizer estas coisas, partiu da Galileia e foi para as fronteiras da Judeia, do outro lado do Jordão. Também grandes multidões seguiram-no e ele curou-as naquele lugar. Alguns fariseus aproximaram-se dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é permitido que um homem se divorcie da sua esposa por qualquer motivo? Ele respondeu: não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher, e disse: por esta razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e irá apegar-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Por isso, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Perguntaram-lhe: então por que é que Moisés mandou que o homem lhe desse um certificado de divórcio e a mandasse embora? Ele disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos fez a concessão de se divorciarem das vossas esposas, mas não era assim no princípio. Digo-vos que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se essa é a situação entre o homem e a sua esposa, não é aconselhável casar-se? Ele disse-lhes: nem todos os homens dão lugar a estas palavras, mas somente os que têm o dom. Pois há eunucos que nasceram assim. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Dê lugar a isso aquele que pode dar lugar a isso. Vamos parar por aqui. Olha aqui. Vamos ver aqui. Esta é da Bíblia da... como é que se chama isto? Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Aqui mais uma tradução. Vamos ver aqui uma tradução antiga. Essa aí é uma Bíblia das Testemunhas de Jeová. Tradução do Novo Mundo. É das Testemunhas de Jeová. Este aqui é um Novo Testamento antigo. Isto, vou ver se consigo ver aqui de que década é este livro do Novo Testamento. Um livrinho antigo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui de que década é este livrinho. Não sei. Se calhar não dá para saber. Mas isto deve ser muito antigo. Deve ser, talvez, quem sabe, do início
do século passado, o início do século XX, 1900 e tal, o ano 1900 e tal, o início do século XX, talvez, é o que eu calculo, mas não sei. Então vamos aqui ver Mateus 19. São Mateus, capítulo 19. Deixa-me cá ver. Ai, Deus. Estou nervoso, pá. Calma, pá. Capítulo 19. Esse é o 18. Começa aqui o 19. Este livrinho antigo do Novo Testamento. Há muitos anos atrás, nesse tempo que eu estou a falar, é que havia Novo Testamento, Novos Testamentos, livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Este Novo Testamento aqui é um livrinho pequenino, antigo. Este não é antigo, mas eram dos livrinhos do Novo Testamento antigos, como este, que é antigo. Este é antigo. Este não é antigo, mas este é como antigos que distribuíam nas prisões. A mim também me entregaram na prisão, estabelecimento prisional de Tiras. Mas eu estou a ler este, que este é uma tradução antiga, um livrinho antigo, muito antigo, 19, capítulo 19. Vejam lá a diferença desta tradução para esta tradução, outra. Vamos lá ver. Capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Disseram-lhe eles: então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, aqui a diferença das traduções. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Este é o verso 9, o versículo 9 do capítulo 19 do livro da Bíblia de Mateus. Versículo 9, capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui diz prostituição. Aqui diz imoralidade sexual, no capítulo 9. E outras traduções dirão outras coisas. Este aqui é o Novo Testamento, que distribuem nas prisões. Novo Testamento, uma tradução, não sei se é os Gideões Internacionais, que distribuíam ou distribuem ainda estes Novos Testamentos nas prisões.
Mas não é só a religião dos Gideões que vai às prisões, é muitas, várias religiões. Este não foi distribuído pelos Gideões, foi por outras religiões. Que não me lembro se tinham religião ou se eram pessoas que iam ao estabelecimento prisional e que não eram de nenhuma religião, que me distribuíram que me entregaram este Novo Testamento. Já não lembro quem foi. Acho que não sei se eram um senhor e uma senhora, dois pastores que não tinham religião, ou se era de uma outra religião, mas se calhar até eram pessoas que não tinham religião, que distribuíram este Antigo Testamento. Mas eu não sei quem foi. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Então aqui, Mateus capítulo 19, versículo 9. Vamos ver como é que diz aqui na Bíblia, nesta tradução dos Gideões Internacionais, que acho que são evangélicos. Evangélicos não são nem testemunhas de Jeová, nem católicos. Deixa cá ver essa outra tradução aqui. Capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, aqui diz fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Está por aqui. E agora, como diz aqui, neste Novo Testamento Antigo, este acho que é da Bíblia Católica. Capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. É verdade. Quem pode receber isto, receba-o. Quem consegue entender a mensagem de Jesus em palavras como estas, é uma pessoa que entende melhor a palavra de Deus do que a maior parte das pessoas. Por isso, é uma pessoa que está, em princípio, está mais preparada para ser um sacerdote do que outras que não percebem tão bem a palavra de Deus. Até porque há muitos sacerdotes que nunca entenderam a palavra de Deus.
e fazem disso as leis da Igreja. Não entendem a palavra de Deus. Não são capazes de perdoar os irmãos que fazem pecados quando eles mesmos também são pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos tendências de pecado no nosso coração. Quem é que é 100% santo? Quem é que é capaz de fazer aquilo que Jesus fez, que segundo a Bíblia, o Senhor Jesus teve 40, não sei se é 40 e tal dias a fazer jejum no deserto. Satanás tentou e ele mandou-o embora. Satanás disse ao Senhor Jesus: se te ajoelhares perante mim, dar-te-ei não sei quantas dezenas ou centenas de reinos deste mundo. E ainda assim Jesus disse: não, vai-te de mim, Satanás! Vai-te de mim, Satanás! Uma pessoa que está há 40 e tal dias a fazer jejum, é preciso ter uma mais do que força interior, santidade interior. Uma santidade muito diferente das outras santidades. Pois é, claro. Deixe-me ver aqui estas traduções. É Mateus 19, capítulo 9. Espera lá. Como é o nariz que eu estou. Calma, calma. Mateus 19, capítulo 9. Calma, filho. Não, eu estou baralhado, estupidez a mim. Mateus, capítulo 19, versículo 9. Mas eu vou começar a ler aqui o capítulo 19 do início, neste Novo Testamento dos Gideões do Brasil, que me entregaram lá no estabelecimento prisional de Tires. Não me lembro se tinham religião as pessoas que me entregaram este Novo Testamento. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões e coroas ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. E serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separa o homem. Disseram-lhe eles: então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: e assim,
é a condição do homem relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Quer dizer, quem pode compreender isto, compreenda-o. Que há pessoas que não podem compreender ou que não podem aceitar estas palavras do Senhor Jesus. É aqui, capítulo 20, onde é que está aquelas coisas que o outro irmão estava a pregar no vídeo anterior que eu partilhei? Deixa-me cá ver. Cá ver. Agora vou ler aqui mais um capítulo. Vou ler aqui. Agora não vou estar a comparar traduções. Vou ler aqui este Novo Testamento. Aqui. Mateus 21. Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister. Mas que raio de tradução é esta, por amor de Deus? Usar de mistério, o que é isso? Que raio de tradução é esta? Isto não se admite. Amor de Deus, como é que é possível? Mateus, capítulo 21. Vamos ver aqui alguma coisa escrita como deve ser. Porque isso aí que não é um erro ortográfico, mas eu não vou fazer comentários. Não vou fazer comentários porque ainda posso ir parar na cadeia por estar a cometer algum crime por causa de ofender essa tradução. Usar de mister. Qual mister, pá? Mister, o mister é lá o treinador do futebol, pá. Isso é que é um mister. Mister. Isto é perto disso, pá. Bíblias profanadas, pá. Parece impossível. Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os... O que é isto, mister? O que é isto? Deixa-me ver aqui uma tradução. Essa tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová está bem traduzida? Ou tem aqui um erro ortográfico?
porque quiseram pôr aqui este erro ortográfico nestas Bíblias todas. Já há mais de 100 anos que tem aqui este erro ortográfico a fingir que é a palavra de Deus. Este antigo Novo Testamento, que tem uns 100 anos, um livrinho muito antigo, também tem esse erro ortográfico. Parece impossível, pá. As religiões a fazerem isso, a profanar a palavra. Não posso aceitar se fazerem isso, a palavra de Deus, que isso é coisa que tem que respeitar a palavra de Deus. Podemos ser pecadores, mas não podemos fazer a vontade ao nosso coração se lhes apeteceu profanar a palavra de Deus. Não podem fazer a vontade do seu coração. Espera. Vamos ver aqui a tradução das Testemunhas de Jeová. O que é que diz aqui? Quando se aproxima, é o capítulo 21. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão à aldeia que está ao alcance da vista e logo encontrarão uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrem-nos e tragam-nos até mim. Se vos disserem alguma coisa, digam: o Senhor precisa deles. Com isso vão deixar que os tragam de imediato. Isto aconteceu para que se cumprissem as palavras do profeta que disse: digam à filha de Sião: olha, o teu rei vem até ti, de temperamento brando e montado num jumento. Sim, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram então e fizeram conforme Jesus lhes tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o seu jumentinho, colocaram sobre eles as suas capas e ele sentou-se sobre elas. A maior parte da multidão estendeu as suas capas na estrada, enquanto outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pela estrada. Além disso, as multidões que iam à sua frente e as que o seguiam gritavam: salva, rogamos, o filho de Davi. Bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Salva-o, rogamos, nas maiores alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou em alvoroço e diziam: quem é este? As multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fazem dela um covil de ladrões. Também cegos e coxos aproximaram-se dele no templo e ele curou. Quando os principais sacerdotes e os escribas viram as coisas maravilhosas que ele fazia, e os meninos que gritavam no templo: salva, rogamos, o filho de Davi, ficaram indignados. Olha aqui, como é que diz aqui sobre esses versículos? É o 21, capítulo 21, deve ser. Olha, não é só a Bíblia das Testemunhas de Jeová que diz, na tradução, profeta Jesus. Olha aqui.
Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E agora aqui está, chamarem Jesus de profeta. Vejam. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Profeta Jesus. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. Aqui no Antigo Novo Testamento diz mesmo, as palavras de Jesus são: mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. Jesus diz assim acerca dessas pessoas que vendiam no templo: mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Em covil de ladrões. Pessoas que vendiam coisas no templo. O que é que chegava hoje em dia? O Senhor Jesus Cristo, o Mestre, o Messias, o profeta Messias. Se ele hoje visse as igrejas evangélicas que têm livros, bíblias, CDs, etc. à venda, quando ele chegou lá e via eles venderem coisas no exterior do templo, essas religiões às vezes até têm coisas à venda dentro da sua própria igreja, não têm de fora, têm dentro. Às vezes, não é sempre. O que é que eu ia dizer? E Jesus naquela altura disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E disse-lhes, aqui está a dizer sobre o Senhor Jesus, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e coroos. Vendo então os principais dos sacerdotes e dos escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Ponto de interrogação. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Aqui o Mestre, Senhor Jesus Cristo, a dizer que uma pessoa, se tiver 100% de fé total, acreditar a 100%, sem duvidar, nem um milésimo de percentagem, não duvidar em nada, acreditar a 100% inteiro de que vai conseguir precipitar um monte no mar ou secar uma árvore de fruto imediatamente, assim sucederá. Qualquer milagre que a pessoa deseje na sua mente, se tiver 100% de fé que vai conseguir, não duvidar nem um milésimo de percentagem, a pessoa consegue um milagre. Aqui as palavras do Messias eterno, Senhor Jesus Cristo, profeta Jesus. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais... Não! Estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque o João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer.
Vais a ver? Aqui o Senhor Jesus a elogiar as meretrizes, as prostitutas. Jesus a elogiar a fé das prostitutas. Vejam bem isto, porque as religiões estão sempre, a maior parte delas, muitos pastores, a criticar as prostitutas e muitas vezes até as excluem da religião. Mas aqui Jesus elogia a fé das prostitutas. Porquê que os pastores não gostam de prostitutas? Porquê que tantos falsos profetas vão contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que elogiava a fé das prostitutas? Porque é que elas são excluídas? São excluídas de serem consideradas crentes importantes numa religião. Religiões em que acontece isso. Porquê? Porque eu não acho bem. Porque Jesus, há tantas passagens na Bíblia em que Jesus elogia mulheres pecadoras, pessoas que têm tantos pecados. Jesus elogia essas pessoas, apesar dos seus pecados. Porquê que existem, hoje em dia, tantas religiões que excluem pessoas que cometem pecados? Quando Jesus, muitas vezes, nas Escrituras Sagradas está Jesus a elogiar esse tipo de pessoas que cometem esse tipo de pecados. O Mestre elogiava essas pessoas. Tinha carinho, compaixão, amor por essas pessoas, estima enorme por essas pessoas, o Mestre, Senhor Jesus. E, no entanto, além de serem pessoas condenadas pela sociedade, são condenadas dentro das próprias religiões que são cristãs, pá, cristãs. Se são cristãos, não podem excluir os irmãos e as irmãs por causa dos seus pecados. Têm que aceitar as pessoas tal como são. Ora, vamos continuar aqui a ler. Onde é que eu ia? Deixa eu cá ver. Está quase. Vamos continuar. Porque João veio a vós num caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado
e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Ponto de interrogação. Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados.
E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com um vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo o vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: porque me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Ponto de interrogação. Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui está a tal frase. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-se retirar. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver a ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e primeiro, tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher e a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até aos 7. Ai, desculpem, perdão, foi sem querer. Desculpem, perdoa-me, meu Deus, perdoa-me. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Olha que palavras lindas disse o Senhor Jesus, Mestre, o Messias eterno. Olha, que palavras lindas disse ele. Onde é que está?
nervoso que eu estou. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Vejam isso. Aqui fala como será o amor no reino de Deus. Serão como os anjos de Deus no céu. Não casam nem são dados em casamento. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus... Calma. Página 37, 38. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de David. Disse-lhes ele: como é então que David, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés, de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças,
e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis nosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus, nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui está uma grande frase da Bíblia. Esta frase aqui. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esta frase. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, pois isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proselito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Ponto de interrogação. Estás a ver como é que nas igrejas evangélicas hoje em dia, agora que são os tempos modernos, só leem um só versículo para manipularem as vossas cabeças. Não leem os capítulos inteiros, leem um só versículo que lhes convém para manipular as vossas cabeças, as vossas mentes, que não gostam mais como as pessoas antigas gostavam da palavra verdadeira de Deus. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele, e tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho,
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina ou de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque vamos ver aqui, porque isto aqui fala do Mister, o tal Mister. O Mister é um treinador de futebol, não há cá Misters. Quer ver uma tradução como deve ser. Razoavelmente pouco profanada. O ideal é que não estivesse profanada. Vamos lá ver aqui a tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Capítulo 24, versículo 6, verso 6. Ver, tentar procurar uma Bíblia que não esteja tão profanada. As traduções. Pá. Coisa escandalosa. Essas traduções modernas, profanadas. Deixa-me cá ver esta tradução. Capítulo 24, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Tenham cuidado para não ficarem apavorados, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas estas coisas são um começo das dores de aflição. Coisas que se estão a realizar agora. Então as pessoas irão entregar-vos a tribulações e matar-vos, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então também muitos tropeçarão e irão trair-se uns aos outros e odiar-se uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitos. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria irá esfriar-se. Está a acontecer agora, vê-se perfeitamente tudo isso a acontecer. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitos. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria irá esfriar-se. Mas quem perseverar até ao fim será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando virem a coisa repugnante que causa desolação, da qual falou Daniel, o profeta, estar num lugar santo, que o leitor use de discernimento. Qual será este lugar santo? Será
a cidade de Jerusalém? Será? Ainda não sei. Não sei. Mas vou ler outra vez. Portanto, quando virem a coisa repugnante que causa desolação, da qual falou Daniel o profeta, estar num lugar santo, que o leitor use de discernimento. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. O homem que estiver no terraço não desça para tirar os bens da sua casa. E o homem que estiver no campo não volte para ir buscar a sua capa. Ai das mulheres grávidas e das que alimentarem nesses dias, persistam em orar para que a vossa fuga não ocorra no inverno nem no sábado, pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem voltará a ocorrer. De facto, se não se abreviassem esses dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres, a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Prestem atenção, eu avisei-vos antecipadamente. Portanto, se vos disserem, vejam, ele está no deserto, não saiam. Ou vejam, ele está no interior da casa, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do leste e brilha até ao oeste, assim será a presença do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente depois da tribulação desses dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito com pesar, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um forte som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus até à outra extremidade deles. Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu garanto-vos que esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito desse dia e dessa hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença
do Filho do Homem. Porque naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, os homens casavam-se e as mulheres eram dadas em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não fizeram caso até que veio o dilúvio e os varreu a todos. Assim será na presença do Filho do Homem. 2 homens estarão então no campo, um será levado e o outro será abandonado. 2 mulheres estarão a moer no moinho manual, uma será levada e a outra será abandonada. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ficaria acordado e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por esta razão, também vocês mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não imaginam. Quem é realmente o escravo fiel e prudente é quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado. Feliz é esse escravo se o seu senhor, quando vier, o encontrar a fazer isso. Digo-vos a verdade, ele vai encarregá-lo de todos os seus bens. Mas se esse escravo mau disser no coração: o meu senhor está a demorar, e começar a espancar os seus co-escravos e a comer e a beber com os beberrões, o senhor desse escravo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele irá puni-lo com a maior severidade e designar-lhe um lugar entre os hipócritas. É lá que ocorrerá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Capítulo 25. Então o reino do céu pode ser comparado a 10 vidros que pegaram nas suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas pegaram nas suas lâmpadas, mas não levaram óleo, ao passo que as prudentes levaram óleo em frascos juntamente com as suas lâmpadas. Como um noivo estava a demorar, todas elas ficaram com sono e adormeceram. Justamente a meio da noite ouviu-se um grito: aqui está o noivo, saiam e vão ao seu encontro. Levantaram-se então todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas estão quase a apagar-se. As prudentes responderam: talvez não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Em vez disso, vão aos que vendem óleo e comprem um pouco para vocês. Enquanto foram comprar o óleo, veio o noivo. As virgens que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele disse em resposta: digo-vos a verdade, não vos conheço. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque não sabem nem o dia nem a hora. Pois assim acontece no caso de um homem que antes de viajar para fora convocou os seus escravos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ainda a outro 1, a cada um segundo sua capacidade. E viajou para fora. Aquele que recebeu 5 talentos
foi imediatamente negociar com esse dinheiro e ganhou mais 5. Do mesmo modo, aquele que recebeu 2 ganhou mais 2. Mas o escravo que recebeu apenas 1 foi-se embora, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor desses escravos voltou e ajuntou contas com eles. Então aquele que tinha recebido os 5 talentos apresentou-se e trouxe outros 5 talentos, dizendo: o senhor confiou-me 5 talentos, veja, ganhei mais 5 talentos. O seu senhor disse-lhe: muito bem, escravo bom e fiel, foste fiel ao cuidar de poucas coisas, vou encarregar-te de muitas coisas. Participa da alegria do teu senhor. A seguir, aquele que tinha recebido 2 talentos apresentou-se e disse: o senhor confiou-me 2 talentos. Veja, ganhei mais 2 talentos. O seu senhor disse-lhe: muito bem, escravo bom e fiel, fostes fiel ao cuidar de poucas coisas, vou encarregar-te de muitas coisas. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, o escravo que tinha recebido 1 talento apresentou-se e disse: eu sabia que o senhor é um homem exigente, que colhe onde não semeou e junta onde não espalhou. Por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui está o que é seu. Em resposta, o seu senhor disse-lhe: escravo mau e preguiçoso, quer isso dizer que sabias que eu colho onde não semeei e junto onde não espalhei? Então devias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e na minha vinda eu iria recebê-lo com juros. Portanto, tirei-lhe o talento e dei-no àquele que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem, mais será dado, e ele terá abundância. Mas quanto àquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. E lancem o escravo imprestável na escuridão lá fora. É lá que ocorrerá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, dirá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O rei dirá então aos que estiverem à sua direita: venham vocês abençoados pelo meu Pai, herdem o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome e vocês deram-me algo para comer. Fiquei com sede e vocês deram-me algo para beber. Eu era um estranho e vocês receberam-me hospitaleiramente. Estava nu e vocês vestiram-me. Fiquei doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês visitaram-me. Então os justos irão responder-lhe: Senhor, quando é que o vimos com fome e o alimentamos, ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando é que o vimos como um estranho e o recebemos hospitaleiramente? Ou quando é que o vimos nu e o vestimos? Quando é que o vimos
doente ou na prisão e fomos visitá-lo. O rei dirá em resposta: digo-vos a verdade, o que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, amaldiçoados, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois fiquei com fome, mas vocês não me deram nada para comer. E fiquei com sede, mas vocês não me deram nada para beber. Eu era um estranho, mas vocês não me receberam hospitaleiramente. Estava nu, mas vocês não me vestiram. Estava doente e na prisão, mas vocês não cuidaram de mim. Nesse momento, eles também responderão: Senhor, quando é que o vimos com fome ou com sede, ou como um estranho, ou nu, ou doente, ou na prisão e não o servimos? Ele responderá então: digo-vos a verdade, o que vocês não fizeram a um destes menores, a mim não o fizeram. Estes partirão para o dissipamento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui está esta palavra. Tenho-vos lido desde o capítulo 19 até ao término do capítulo 25 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Foi importante, sinto que foi importante eu ter dirigido esta palavra para quem visualizar o meu vídeo, que sinto que fui inspirado pelas forças do alto, do Espírito de Deus, que me deram esta inspiração para dizer todas estas coisas hoje, que eu falei hoje aqui no Facebook. Sinto que foi importante tudo isto que eu disse. Aleluia! Deus é grande! Deus é grande! O Senhor não nos desamparará. O Senhor está conosco. Deus está comigo. Jeová dos exércitos está com os seus filhos. Vamos seguir o destino que Deus predestinou para nós todos, desde os tempos eternos. Vamos.